Olá! Quando você vai ao supermercado e se depara com um monte de pão integral na prateleira, você fica confusa e não sabe qual pão escolher? Se você tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar direitinho como escolher o melhor pão integral. Eu me chamo Luene Soares e você está no Peso e Saúde. Antes da gente começar, eu preciso te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Então vamos lá. Apesar de você achar que é muito difícil escolher o pão integral realmente saudável, não fique mais com medo. A resposta está lá, no próprio pão, no rótulo dos alimentos. Legal! Bem louco! Então vamos aprender comigo a como ler esse rótulo. Então, Lu, como escolher o melhor pão integral? Vamos lá, quando você chegar no supermercado, para onde você vai olhar primeiro na embalagem quando pegar o pão integral? O primeiro local em que você vai olhar é na lista de ingredientes. Existe uma resolução da Vigilância Sanitária que diz que todo produto ele deve vir em ordem decrescente na lista de ingredientes, ou seja, ele deve vir do ingrediente que tem maior quantidade para o que tem menor em quantidade. Então, quando você olhar a lista de ingredientes, você vai saber que o primeiro ingrediente da lista de ingredientes é aquele ingrediente que está em maior quantidade no seu produto. E aquele que está lá no finalzinho da lista é o que está em menor quantidade. E isso vale para qualquer produto, Lu? Vale para qualquer produto. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo passo. Chegou na lista de ingredientes, você vai procurar o primeiro ingrediente da lista. E esse primeiro ingrediente deve ser farinha de trigo integral. Não pode ser farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, porque é a farinha branca, gente. Então, deixou de ser pão integral. Como vocês podem ver nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, o primeiro ingrediente desse pão integral, da lista de ingredientes desse pão integral, é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, não é a melhor opção de pão integral para comprar e certamente ele não é considerado um pão integral verdadeiro. Já nessa segunda opção, vocês podem observar aqui, essa sim é um pão integral verdadeiro, com farinha de trigo integral. Terceiro passo, ainda lá na lista de ingredientes você vai ver o quanto de açúcar tem nesse pão. Normalmente é colocado açúcar. Se não for colocado açúcar, vai ser colocado algum edulcorante, ou seja, algum adoçante. E aí você tem que escolher um pão em que tenha só um tipo de açúcar. Ou o açúcar normal, e de preferência você escolhe aqueles em que você vai encontrar um açúcar mais saudável, como o açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, ou algum edulcorante mais natural, como o stevia ou o sucralose. E aí eu coloco essa opção para vocês estarem observando que aqui nós temos, além do açúcar, o mel ou o melaço. Já nessa segunda opção, vocês observam que tem um açúcar, ele é só um açúcar, não tem mais de um açúcar na sua composição. E agora nós vamos lá para as informações nutricionais. Agora sim chegou a hora de olhar a informação nutricional. Vejam bem, é a segunda coisa que a gente vai olhar e não a primeira. Então, um pão integral bom mesmo é aquele pão integral que ele te oferta uma boa quantidade de fibras. Então, não significa que o pão integral é 7 grãos, é 8 grãos, é 10 grãos, 9, 12, que ele vai ter uma boa oferta de fibras para você. Então, é lá na informação nutricional que você vai saber se aquele pão está te ofertando uma boa quantidade de fibra por porção, que é 50 gramas de pães. E aí, qual é o pão que você vai escolher? O pão que tiver pelo menos 3 gramas de fibra por porção. Como vocês podem ver aqui nesse quadro, eu estou mostrando para vocês que a gente tem menos que 3 gramas de fibra por porção. Já nessa segunda opção, a gente encontra um pão integral com uma quantidade maior de fibra, maior que 3 gramas. E o nosso quinto passo para escolher um bom pão integral é observar a quantidade de sódio que aquele pão integral está ofertando para a gente por porção. Então, a gente continua lá na tabela de informações nutricionais e você vai observar a quantidade de sódio. O ideal é você escolher um pão integral em que a quantidade de sódio não ultrapasse 5% do valor diário. Percebam que existe uma coluna escrita porcentagem VD,
que é valor diário da dieta com uma dieta base de 2.000 calorias dias, ou seja, esse pão, o ideal é você escolher aquele que não ultrapasse 5% de sódio, de VD de sódio. Então, nessa primeira opção que eu coloco aqui para vocês, a gente tem uma quantidade exagerada de sódio. Já nessa segunda opção, a gente já tem uma quantidade mais equilibrada de sódio. Sexto e último passo. Agora a gente vai voltar lá para a lista de ingredientes. E se você tiver em dúvida entre dois pães, porque todos eles abrangeram tudo aquilo que a gente falou anteriormente, você vai olhar o tamanho da lista de ingredientes. Quanto maior a lista de ingredientes, menos saudável é esse pão. Então você vai optar sempre por aquela lista de ingredientes, sem que você vai encontrar uma menor quantidade de ingredientes na lista. Aí olha nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o tamanho da lista de ingredientes é um tamanho muito grande, em comparação a essa segunda opção que eu trago para vocês, que é uma quantidade bem menor de ingredientes. E é isso, pessoal, eu espero que vocês não tenham mais dúvidas, não se embananem mais lá na hora de escolher o melhor pão integral e levem a melhor opção para casa. Se você ainda tem alguma dúvida sobre qual o melhor pão integral, qual o melhor a escolher, coloque aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você. E se você tem alguma sugestão de vídeo ou de tema, me fale que eu vou estar tentando te atender também. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, o nome é luene.soares. Diariamente eu estou postando minha rotina de alimentação, de exercícios físicos e postando coisas sobre uma boa saúde e boa alimentação.